Nós vamos meditar nessa noite, que se encontra em Lucas, capítulo de número 17. Glória a Deus. Nós já fizemos duas leituras aqui, né? O presbítero Geraldo leu com os irmãos em Lucas. O pastor Gerson também comentou em Lucas. E nós vamos continuar em Lucas, capítulo 17. Lucas 17 e o versículo 11 a seguir é o texto que nós vamos abordar nessa noite. Glória a Deus. Lucas 17, versículo 11, todos acharam, queridos? Glória a Deus, que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós estamos agradecidos por este culto tão maravilhoso, Senhor. Este culto que para nós é um culto festivo, porque nós celebramos a nossa salvação. Nós celebramos, Senhor, também a Tua presença em nossas vidas e a certeza, Senhor, a esperança que daqui a pouquinho, dentro de pouco tempo, Senhor, aquele que há de vir virá e Ele não tardará. Senhor, nesta noite, tenha misericórdia de nós, nos concedendo a iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Ô, irmão Maico, consegui erguer só mais um pouquinho aqui o retorno? Queridos irmãos, nós estivemos aqui, se eu não me engano, há um domingo atrás, abordando o tema do perdão. E eu trouxe para os irmãos uma meditação a respeito do perdão, entendendo que muitas pessoas, não todas, né, vamos deixar isso claro novamente, não todas as pessoas, mas muitas pessoas sofrem de enfermidades físicas, né, no corpo, porque são pessoas que carregam dentro do coração sentimentos de amargura, sentimentos de dor, feridas na alma, porque não conseguem perdoar outras pessoas. Eu trouxe aos irmãos aqui o resultado da amargura do coração, né? Nós lemos aqui Mateus capítulo de número 5, versículo 21 ao 26, onde nós meditamos no que Jesus disse, né? Sobre a necessidade de perdoarmos e de não guardarmos rancor dentro do nosso coração, para não vivermos naquele cárcere emocional, porque pessoas que não perdoam, que vivem anos, né, sem perdoar outras pessoas, elas vivem dentro de cárceres emocionais, e esse problema emocional, ele transpassa somente a alma, e é o que eu disse aos irmãos, problemas psicossomáticos, começam na alma, mas se manifestam, né, no físico dessa pessoa. Dissemos aqui alguns dos problemas cientificamente comprovados, né, de pessoas que sofrem, né, com esses problemas da alma, falta de perdão, que vai gerando fisicamente grandes problemas nelas. A mensagem de hoje, nós vamos falar a respeito de gratidão. Gratidão, é muito importante a mensagem de hoje, eu gostaria que você atentasse, né? Eu estava esses dias atrás assistindo um filme, né, de cunho evangélico, cristão, que é Milagres no Paraíso. Alguém já viu esse filme? Levanta a mão. Pouca gente, né? Quem não viu tem oportunidade, né? A gente volta e meia no grupo dos obreiros lá, coloca alguma coisa, né? Irmão Paulo esses dias viu um filme que nós dissemos também, né? Importante, edificante. Esse filme, ele retrata, é baseado numa história real, e ele retrata a história de uma família, né? Onde a filha do meio descobriu-se um problema, né? Que ela tinha problemas nos intestinos, onde a alimentação que ela ingeria, ela tinha dificuldade de processar essa alimentação. E foram aos médicos, gastaram um tanto de dinheiro,
Mas eu não quero contar o filme aqui, senão eles vão dizer que nós estamos... Tem uma palavra que eles dizem ultimamente, né, quando a gente conta um pedacinho do filme, né? Spoiler, né? Se eu der o spoiler do filme, ninguém vai assistir, depois vai todo mundo brigar comigo, né? Mas existe uma parte muito interessante nesse filme, que é baseado numa história real, que muitas das pessoas que participam de maneira aleatória dentro da trama, né, dentro da circunstância, são pessoas que precisaram fazer algo para ajudar aquela família que estava num momento de grande dificuldade, né? Por exemplo, uma garçonete que percebe a necessidade da mãe e da filha no restaurante e se propõe a tirar um dia de folga só para levar estas duas no local para esparecer, né? Para esfriar a cabeça. Um médico, uma recepcionista envolvidas, um rapaz no guichê lá do aeroporto que ajuda a família para poder dar uma passagem para eles, conforme o filme mostra, para facilitar a vida daquela família, né? E como eu já tinha assistido esse filme, quando eu revi ele e vi aquelas cenas, eu comecei a chorar. Eu acredito que nem minha esposa percebeu que eu tentei chorar meio que de cantinho, né? E eu comecei a chorar porque eu já conhecia a trama do filme e aquela atitude de algumas pessoas ali naquele filme são atitudes chaves para que o desfecho da história terminasse bem. Foram pessoas colocadas ali por Deus para serem abençoadoras daquela família que estava passando por momentos muito difíceis. E a atitude daquela família depois é uma demonstração de gratidão, né? E existiu ainda também um segundo motivo para essa mensagem dessa noite, né? Que às vezes o Senhor vai trabalhando no nosso coração com circunstâncias. E esses dias atrás, essa semana, eu cheguei em casa e às vezes quando eu estou voltando do trabalho eu passo no supermercado e eu chego com umas sacolinhas na mão, né? E como a gente tem criança que vê o pai ou a mãe chegando com sacolinha na mão, o que eles esperam que tenha naquela sacolinha? Doce, salgadinho, né? Eu já falei para os irmãos aqui, não sei se eu comentei aqui ou no Porteira, né? Porque é uma briga lá em casa, porque eu gosto de batatinha Ruffles, mas o meu filho também gosta. Mas quando o dinheiro está curto, eu tenho que comprar um pacote só. Você já imagina a luta que dá, né? E eu cheguei com aquela sacola do supermercado, e o meu filho olhou na sacola, e ele viu que eu tinha comprado um salgadinho de marca inferior, e não era o Ruffles. Era um pacotão, né, daqueles maiores, mas muito mais barato. Quando ele olhou, ele disse: ah, pai, não era o que eu queria. Naquele momento ali, eu olhei para ele e falei assim: Isaac, vai lá sentar. Eu tinha acabado de chegar. Eu falei: vai lá sentar na tua cama e ficar um pouquinho meditando lá. E eu falei para ele: você vai lá porque você vai ficar de castigo por causa da... E ele já sabe a palavra, ingratidão, pai. E ele foi e sentou. Eu deixei lá, tomei meu café tranquilo. Depois fui até ele, sentei com ele na cama. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava indo na direção dele, porque geralmente eu procuro pegar a Bíblia e tentar ensinar alguma coisa para ele naqueles momentos ali, para que tenha proveito. E eu fiquei pensando: Senhor, o que eu vou falar para esse menino agora, né, sobre ingratidão? Foi quando essa passagem veio ao meu coração e eu acredito que serviu de bênção para ele, e eu tenho certeza que vai servir de bênção para nós também nesta noite. Amém, meus irmãos? Nós lemos aqui que Jesus estava passando por um caminho que muitos estudiosos dizem que não se sabe o motivo. Jesus estava num caminho próximo de Samaria, quando ele poderia ter ido por um outro caminho, por uma outra estrada que se afastasse da cidade de Samaria, mas por algum motivo, alguma razão, ele estava passando naquela localidade. A Bíblia registra para nós que de repente, quando Jesus está no caminho, alguns homens de longe gritam para ele, isso que nós lemos aqui no versículo 13: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus está andando no caminho com os seus discípulos e de repente Jesus é surpreendido por pessoas, por homens que estão gritando e chamando ele. Provavelmente Jesus não havia percebido esses homens. Mas o que eu digo aqui é que Jesus não havia percebido esses homens pensando como homem. Porque muitos estudiosos não entendem o porquê Jesus estava passando por aquele caminho, mas eu e você podemos pensar que Jesus estava passando por aquele caminho porque tinha um milagre a ser realizado. Não era coincidência estar naquele caminho, porque Jesus nunca passou por coincidência, mas Jesus estava no propósito do Pai para a vida dele, para abençoar os homens. E quando Jesus está andando, os homens gritam e dizem: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Quando Jesus olha para esses homens, Jesus se depara com 10 homens.
mas 10 homens leprosos. Os irmãos, acredito que saibam, né? Hoje o que a gente tem que se aproxima mais da lepra é a hanseníase, né? Uma doença na pele que chega ao ponto de apodrecer a pele, né? E aquilo começa a cheirar muito mal. E dentro da cultura judaica e dos costumes judaicos, aquelas pessoas que possuíam lepra, elas deveriam ficar afastadas dos demais, das pessoas da sociedade, porque elas eram consideradas impuras cerimonialmente. E elas estão afastadas, elas estão de longe, elas gritam para Jesus, e Jesus começa a atender o que elas estão dizendo. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus se volta para eles, e Jesus ordena a eles que se levantem e que vão até os sacerdotes lá no templo e se mostrem àqueles sacerdotes. Olha que coisa interessante. Jesus não se aproximou daqueles homens. Jesus simplesmente proferiu uma palavra a eles, dizendo que eles deveriam se levantar e ir em direção aos sacerdotes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se fosse você um dos 10 leprosos, você se levantaria e iria até os sacerdotes? Porque parece fácil, sentadinho no banco, amarelão da igreja, todo mundo tranquilo, sem qualquer tipo de dificuldade ou manchinha na pele, pensar numa situação como essa. Mas você imagine pessoas, 10 homens que estão desesperançosos da vida, que já não sabem mais o que fazer porque estão privados. Deixa eu dizer para você aqui que alguém que possuía lepra, ele estava afastado da sociedade, da família, do trabalho, de todo o contato natural da vida, ele estava afastado. E agora Jesus nem se aproxima, mas diz uma palavra para eles, dizendo assim: vocês se levantam e vão até o sacerdote e se mostrem a ele. A primeira coisa que nós aprendemos nesta passagem é que o mandado de Jesus vai exigir de nós fé para obedecer. Porque parece que aquilo que aconteceu com eles é algo simples, mas é simples para mim e você que não sofremos o que eles sofriam. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que você guarde isso no teu coração. Se Deus está te chamando, se Deus está te convocando, se Deus está bradando no teu coração que Ele deseja algo de você, eu te digo em nome de Jesus, te levanta, assume uma postura de fé e cumpre a vontade de Deus. Pode parecer às vezes maluco o que esteja sendo pedido, pode parecer algo que é insano em sua própria mente, mas se você tem convicção, e eu digo aqui, se você tem convicção que é de Deus, se levante e vá e faça a vontade de Deus em fé. Há uma outra questão aqui, muito importante, é que esses homens fizeram um pedido e logo eles receberam a resposta de Jesus. O que eles estão pedindo de Jesus é misericórdia. Senhor, olha para nós e se compadece de nós. E eu pergunto para você, será que Jesus era misericordioso? Você acredita que não? É igual a gente que passa por alguém que está sofrendo e diz assim, infelizmente deve ter pecado. É igual os judeus, né? Fez alguma coisa, infelizmente, né? O homem planta e ele colhe. Essa situação que ele está passando, né? O ser humano sempre pensa assim, ele está passando porque ele plantou, ele fez alguma coisa, né? Mas Jesus, Ele não está preocupado com a ficha anterior. Você sabe por que ele não está preocupado com a ficha anterior? Porque o sangue dele é poderoso para perdoar tudo aquilo que já foi feito por aquela pessoa. Você se lembra que Paulo diz para nós que onde abundou o pecado, Romanos 5, superabundou a graça. Jesus tem um olhar de misericórdia para as pessoas. Jesus pode olhar para mim e para você, porque hoje nós estamos bonitinho aqui dentro dessa igreja. E estamos até cheirosinho, né? Deixa eu até testemunhar aqui que esses dias atrás eu ganhei um perfume de um casal aqui da igreja e eu fiquei preocupado, irmãos. Eu disse assim, 2 motivos. Primeiro, ou porque Deus viu que o meu perfume estava acabando, ou porque o irmão ou a irmã foi me abraçar e eu estava fedendo. Eu quero acreditar que é a primeira situação. Mas nós estamos aqui sentados dentro dessa igreja e nós estamos aqui alegres e esperançosos porque o nosso amanhã, se ele vier, nós não estaremos sozinhos. Você sabe o porquê? Porque Jesus teve misericórdia de nós. Porque Jesus olhou com um olhar piedoso para mim e para você. É por isso que hoje nós temos esperança. É por isso que hoje nós não estamos abandonados.
Ainda que a nossa família se vá, ainda que as pessoas que nós amamos vão embora, Deus nunca se apartará de nós, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia. Outra coisa interessante que nós vemos aqui é que 10 homens foram curados. Quantos homens foram curados? 10 homens. E o texto nos diz que somente um voltou. A pergunta que nós fazemos naturalmente: cadê os outros 9? Você já se perguntou isso olhando para essa passagem? Será que eles fizeram alguma coisa que é incomum para nós? Será que nós, no lugar deles, nós pensaríamos diferente? Vamos pensar aqui um pouquinho aqui. Imagine que você foi curado de lepra e agora está sendo restituído à tua atividade normal. Eu acredito, pensando aqui comigo, que quando esses homens, os 9 pelo menos, estão voltando, porque a palavra diz que quando eles estavam indo até os sacerdotes, eles foram curados. A palavra pressupõe que eles foram curados instantaneamente, em algum momento daquela caminhada deles até os sacerdotes, eles foram curados. E agora eles estão curados, e o que alguém que é curado, e agora vai voltar ao convívio da sociedade, começa a pensar? Rapaz do céu, eu não podia comer um churrasquinho em família. Agora dá para comer um churrasquinho em família. Eu vou voltar no meu antigo patrão, rapaz. E os sonhos, Os objetivos, eu vou voltar no meu antigo patrão e eu vou pedir para ele que ele me recontrate de novo. Rapaz, eu vou poder tomar banho lá no rio agora que ninguém tem nojo de mim mais. Eu vou poder voltar para minha família, voltar para minha esposa, voltar para os meus filhos. Que maravilha! Os 9 pensaram provavelmente dentro deste raciocínio e voltaram para a sua atividade normal. Mas apenas um homem, quando estava no caminho, provavelmente pensou dizendo assim: agora eu posso voltar e comer o churrasquinho com a minha família. Agora eu posso voltar para dentro do meu emprego novamente, eu posso voltar para a minha família. Mas ele pensou com ele a seguinte questão: eu só posso voltar porque aquele homem chamado Jesus fez uma obra na minha vida. Queridos irmãos, nós só podemos porque Ele está conosco. Nós só podemos levantar pela manhã, nós só podemos caminhar, pegar o ônibus, pegar o carro, ir até o trabalho. Nós só podemos dar um beijinho no esposo ou na esposa, nos filhos. Nós só podemos ligar para os entes queridos porque Ele teve misericórdia de nós. O salmista diz assim: Senhor, quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? O salmista está dizendo: Senhor, quem somos nós para que o Senhor se preocupe conosco? É como disse Mefibosete a Davi: quem sou eu, ó rei Davi, um cão morto para se assentar em tua presença? Mas assim como Davi teve misericórdia de Mefibosete, Deus teve misericórdia de nós, e é por essa misericórdia que nós devemos dar graça nesta noite. Uma atitude de gratidão. A dificuldade é que, como disse Dwight Lima Moody, ele disse que é mais fácil ter fé do que ter gratidão. Isso aqui é fato dentro dos evangelhos. Por quê? Você viu quantas pessoas Jesus curou ao longo dos evangelhos? E João retrata para nós dizendo assim, que não foi escrito tudo da vida de Jesus, porque se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia no mundo os livros. Mas ele diz: isso que foi escrito é para que vocês creiam no Filho de Deus. Agora você imagine, você vê Jesus curando leprosos, Jesus curando a mulher com fluxo de sangue, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, Jesus acalmando a tempestade, Jesus multiplicando os pães, Jesus curando o filho de um homem hidrópico, e Jesus fazendo vários milagres e vários prodígios. E muitas vezes Jesus dizia assim: você tem fé? Você se lembra da mulher Cirofenícia, a mulher cananeia, que eu disse aqui esses dias, que se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, socorre-me, a minha filha está miseravelmente endemoniada, ela cai no chão, ela se debate. E Jesus disse para ela assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e era uma mulher, era os irmãos aquele dia chamaram as tem lá na tua casa aquele cachorrinho bonitinho que até dorme e lambe a sua cara.
O cachorro lá era aquele bicho feio. E os judeus consideravam os cachorros como pestes, carniceiros. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim para ela: não é lícito pegar do pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, numa atitude de fé, que depois foi valorizada por Jesus, ela olha para Jesus e diz assim: é, Senhor, mas os cachorrinhos, eles se alimentam da comida que cai da mesa dos filhos. O que Jesus está fazendo naquele momento com aquela mulher não é zombar dela. O que Jesus está fazendo naquele momento é provar a fé dela. E Jesus no final diz para ela: vai, mulher, e seja feito conforme a tua fé. Muitas pessoas foram curadas por Jesus, mas a pergunta é: quantas delas exercitaram gratidão diante dos milagres de Jesus? 3.000 comeram na primeira multiplicação de pães e peixes, 5.000 na segunda multiplicação de pães e peixes, encheram a barriga. Mas esses que encheram a barriga, eles se assemelham ao israelita do Antigo Testamento, que quando estava lá, depois de ter comido todas aquelas codornizes, sentou-se para folgar e se esqueceu de agradecer a Deus. O que nós aprendemos aqui nessa passagem é algo muito importante. Muitas vezes nós temos fé para crer naquilo que Deus pode fazer, mas nós não temos um coração de gratidão para louvar a Deus por aquilo que foi feito. Deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui. Você tem o hábito de anotar as bênçãos que Deus faz na tua vida? Pode ser que tenha alguém no nosso meio. Pode ser que tenha alguém que tem um diáriozinho que todos os dias ele anota aquilo que Deus faz por ele. Eu não vou pedir para você levantar a mão, que eu não quero constranger nem o que faz, nem o que não faz. Mas às vezes nós estamos muito dispostos em olhar para frente e dizer assim: Senhor, eu sei que muita coisa foi feita, mas ele nem se lembra do que foi feito. E ele diz: mas eu estou na expectativa de que outras tantas coisas serão feitas no futuro. E os olhos dele se colocam no futuro. Mas quando os olhos dele se colocam no futuro, ele está tentando ter uma atitude de fé, mas ele se esquece de voltar os olhos para trás e se lembrar daquele louvor antigo: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Olha para trás hoje, nessa noite, porque a primeira atitude de gratidão que o Espírito Santo de Deus quer despertar no teu coração é para que você aprenda a ser grato pelo teu Deus, que te deu vida até o dia de hoje, que te sustentou até o dia de hoje, que está amparando você até o dia de hoje, que não deixou você morrer até o dia de hoje, que está solucionando os teus problemas para resolver na tua vida até o dia de hoje. Olha para trás. Eu sei que você tem sonhos e objetivos. Eu acredito que o ser humano que ainda não morreu tem sonhos e objetivos. Até o que morre tem sonho e objetivo. Até o ladrão que morre numa troca de tiro tem sonho e objetivo. Quem sabe se tornar o chefe da quadrilha. Quem sabe se tornar o dono da boca de fumo, não sei. Mas nós que temos Deus no coração, nós temos esperanças vivas. Mas nós precisamos olhar para trás e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos seguir adiante aqui? Nós vimos aqui que Jesus ensinou uma única atitude de gratidão. E essa gratidão, ela é manifestada por um homem que Jesus fica perplexo diante daquilo. Os irmãos sabem que judeus e samaritanos, eles nunca se deram. Os judeus e os samaritanos não se davam porque os samaritanos eram mestiços de israelitas, com um nascimento, composto com pessoas que eram de outras tribos, de outros povos, melhor dizendo. Os samaritanos eram mestiços, não eram puro sangue. O pai era dos israelitas, quem sabe a mãe era uma cananeia, era uma moabita, era um povo mestiço. E os judeus, os puros sangue, eles olhavam para os samaritanos e eles viam os samaritanos como impuros. Você se lembra que em João capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana. E aqui eu acho interessante nós fazermos um parêntese, A primeira coisa que Jesus faz é quebrar todo tipo de xenofobia. Qualquer tipo de atitude que menospreze alguma pessoa por causa do seu tipo, da sua raça, da sua cor. Jesus está quebrando porque Ele está se aproximando da mulher samaritana. E a segunda questão é que Jesus está se aproximando de uma mulher. Aqui é interessante. Em dias como os dias que nós vivemos, onde existem movimentos chamados de movimentos feministas que lutam pelos direitos das mulheres,
mas que deturpam o padrão daquilo que Deus aí chamou para ser. Nós temos Jesus, que numa sociedade que muitas vezes agia de maneiras machistas, mas Jesus era diferente. Ele se aproximou daquela mulher, ele falou com aquela mulher e ele abençoou a vida daquela mulher. Eu queria dizer para você, minha irmã que está aqui nessa noite, se existe alguém que sabe como você deve viver neste mundo, é o teu Deus, que te chamou para viver aqui, que te chamou como mulher de Deus, para ser uma representante daquilo que Deus criou a mulher para ser. Em nome de Jesus. E Jesus conversa com ela e Jesus quebra a barreira. Então quando Jesus se aproxima daquele homem samaritano, e ele vê que ele é o único que voltou, Jesus não está dizendo assim, de alguma maneira, puxa vida, o que voltou é samaritano. Puxa, logo esse. O pesar de Jesus é olhar e ver que os outros 9, muito provavelmente, eram judeus, puro sangue. Mas que tão encantados pela perspectiva de vida a partir dali, não voltam para agradecer Jesus. E Jesus olha para aquele samaritano, e Jesus se compadece dele, pela atitude de ter retornado. Eu acho interessante o que diz John Bailey. Ele diz: o verdadeiro cristão é aquele que nunca se esquece, nem por um momento, do que Deus fez por ele em Cristo, e cujos comportamentos e atos se originam do sentimento de gratidão. Jesus não está desvalorizando aquele homem por ser samaritano. Ele está lamentando pelos judeus que não voltaram e agradeceram. Mas com relação àquele homem, o que Jesus está fazendo é valorizar, porque o próprio Jesus sabe demonstrar gratidão. Você sabia que Deus sabe demonstrar gratidão para conosco? Eu acho fantástico isso, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Você ainda acredita nisso? Você pode dizer amém? Você acredita que tudo de bom que existe no universo vem da mão de Deus? Ou será que tem alguma coisa boa que veio da mão do diabo? Não tem, né? O que o diabo faz não é criar nada. Ele pega o que Deus criou e ele tenta perverter a criação de Deus. Porque na criação Deus disse que tudo o que havia sido feito era muito bom. Agora, quando nós olhamos para a nossa realidade de vida, nós vemos manifesto atitudes que são maravilhosas. Pessoas que agem de bondade, de fidelidade, pessoas que são companheiras, pessoas que manifestam misericórdia pelos outros. Nós vemos isso, principalmente naquelas que sabem e que conhecem a Deus. E o que é interessante de se ver nisso aqui, é que Jesus promete a nós, que nós seremos recompensados, quando Ele vier a essa terra. E sabe por que nós seremos recompensados? Nós seremos recompensados pela utilização correta daquilo que Ele mesmo nos deu. Pensando aqui de maneira humana, Deus não precisava demonstrar gratidão a nós por nada, porque tudo de bom que se manifesta em nossas vidas vem de Deus, vem de Deus. Mas Jesus vai nos dizer, lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, eu disse para os irmãos aqui na quarta-feira essa passagem, que Jesus se volta para dois grupos que estão diante dele no dia do julgamento, no dia quando ele chamar todos os homens à sua presença. E ele diz que ele vai colocar à sua direita as ovelhas e ele vai colocar à sua esquerda os bodes. Porque hoje em dia a gente tem dificuldade em saber quem que é a ovelha e quem que é o bode, né? Às vezes se a gente pedir assim para alguém, está meio com dúvida se é ovelha ou não, fala mé. Às vezes a pessoa disfarça, né? Mas as ovelhas de Jesus naquele dia, elas serão muito bem destacadas. Elas estarão à direita. E olha que interessante que as ovelhas da direita, Jesus vai olhar para elas no dia do julgamento e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e possuam por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E elas olham para Jesus dizendo assim: mas por quê? Bendito de meu Pai, e possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo ou preso e vocês foram me ver. E eles disseram assim: mas Senhor, quando nós fizemos alguma destas coisas ao Senhor? E ele vai dizer: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim.
Jesus neste momento estará demonstrando gratidão a mim e a você, por aquilo que Ele mesmo nos deu, os teus dons, os teus talentos, aquilo que Deus te deu, a sabedoria, o entendimento que Ele conferiu para você. Naquele dia Ele vai te recompensar, aleluia, porque Deus não é ingrato. Em Hebreus, capítulo de número 6 e versículo 10, o escritor aos Hebreus diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda servem aos santos. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Só que aqui eu disse para os irmãos esses dias atrás, que não é, eu já fiz bastante, enfia as duas mãos no bolso. E diz assim, eu já fiz bastante, agora eu não preciso fazer mais. Aí eu vou te fazer um convite, eu quero que você venha aqui na igreja, e eu vou orar por você e vou dizer assim, Senhor, pode levar que não está sendo útil para mais nada. Tem alguém que se candidata aí? Não tem mais nada para fazer, porque tudo que eu já fiz, já tem muita coisa aí que eu já fiz. Agora eu quero, como diz o povo lá, relaxar. Se tem alguém, vem no final do culto, eu quero fazer essa oração. Dizer, Senhor, pode levar agora, porque já acabou tudo. Porque Deus, enquanto nós temos vida, Deus deseja nos usar. É tão interessante que no momento desse de pandemia, alguns cristãos vão parar lá dentro de um hospital. Sabe por quê? Às vezes pegou a enfermidade, está lá dentro do hospital, mas porque precisa falar de Jesus para uma pessoa que vai estar do lado da maca dele. Não importa a tua idade, não importa quem você é, não importa a tua enfermidade, os teus problemas. Você é de Jesus, e Jesus quer você, porque você é um instrumento nas mãos dele, e ele naquele dia vai recompensar a tua vida. Não se esqueça disso. É interessante observar, há uma pesquisa que revela algo muito importante sobre pessoas que nutrem ingratidão no coração, pessoas que não sabem agradecer. Essa pesquisa foi feita pelo Dr. Robert Emmons, e essa pesquisa foi publicada em 2006, mas ela foi realizada em 1990. Olha que interessante aqui. Primeira coisa que é perceptível, a gratidão é agradável e dá prazer. Ele diz, quando somos gratos, admitimos que há bondade em nossa vida. A gratidão nos conscientiza que somos alvos da bondade de Deus e de outras pessoas. Observamos que, apesar dos contratempos, a vida é boa e vale a pena ser vivida. Quando alguém vive uma vida de gratidão e reconhece aquilo que as pessoas fazem para ela, isso se torna agradável ao seu próprio coração. Você já teve o privilégio de agradecer a alguém por aquilo que a pessoa fez por você? Esses dias atrás eu recebi uma bênção de Deus que era inesperada, eu não estava nem esperando, nem sonhava com aquilo, que não tinha nem possibilidade. Daqui a pouquinho eu recebo uma ligação e uma confirmação. Aquilo moveu o meu coração de gratidão. Eu sei que tudo vem das mãos de Deus, mas eu sei que Deus usa pessoas para nos abençoar. As pessoas mais diversas. Às vezes nós nem sabemos, e eu estou falando de gente que nos abençoa, não é só financeiramente não. É gente que vem e cola do nosso lado e nos dá uma palavra de cura aos nossos corações. É uma pessoa que no momento onde nós estamos enrijecidos pela mágoa e pela tristeza, ela vem do nosso ladinho e diz assim, não faz isso não. E dá uma palavra de Deus ao nosso coração e serve de bênção para nós. Eu citei para os irmãos aqui que meu pai, há muitos anos atrás, estava decidido a fazer cabo da vida de um homem, porque o homem estava, aqueles homens tarado, estava se insinuando para as mulheres do bairro, e ele estava decidido a arrumar uma arma e dar cabo da vida daquele homem. Ele ficou tão revoltado com aquilo, ele falou, não, como é que pode? Ninguém faz justiça, ninguém resolve essa situação, e ele se propôs, arrumou a arma, e quando ele estava se preparando para poder ir e realizar aquilo, o meu bisavô foi até a casa dele e disse assim, meu filho, não faz isso não. E ele não tinha dito nada para o meu bisavô. O Senhor tinha colocado no coração dele de visitar o meu pai. E naquele momento, quando ele chegou, meu pai entendeu que aquilo era de Deus. Que o Senhor misericordiosamente tinha enviado alguém para ele não cometer a maior besteira da vida dele. Você sabe o que isso vem ao meu coração? É gratidão a Deus que enviou essa pessoa. E gratidão a essa pessoa porque ouve a Deus. Nós temos que ser gratos por pessoas que ouvem a Deus. Porque pessoas que ouvem a Deus, elas ouvem a Deus para nos abençoar. Para um pouquinho aí, vamos refletir, nós estamos com bastante tempo aqui, o culto termina só 9 horas.
Será que tem alguém que nós precisamos demonstrar gratidão? Eu citei a Thalita aqui, Thalita, né? Nunca vou esquecer do pai da Thalita, o pastor Hermes Feitosa. Deixa eu começar do começo aqui. Eu disse para os irmãos que, com mais ou menos uns 19 anos de vida, o pastor José Tavares, quem conheceu aqui? Levanta a mão. Era taxista, muitos irmãos conheceram, né? Congregava na igreja do Porteira, né? No ministério do pastor Edilson. E eu tocava o instrumento ali, e o meu biotipo era um tupete, coisa mais linda assim, ó, para cima, né? Era até perigoso passar debaixo de alguma porta sem abaixar a cabeça, porque senão enroscava o topete. Ou eu derrubava o caixilho, ou o caixilho derrubava o meu topete. Eu tinha uma barbichinha aqui embaixo, aqui. E o pastor José Tavares pegou e me chamou num canto. Ele disse assim: Eliel, eu vou te chamar a cooperação. Eu levei um susto. Deu Parkinson na hora. Eu gostava de ficar no meu cantinho, tocando o instrumento ali. E ele disse assim: aí você vai ser o segundo da mocidade. Aí o Parkinson... Aí eu não sei como é que aconteceu, né? O senhor sustentou. Aquele pastor, de maneira tão carinhosa e tão cuidadosa, ele apacentou, ele me discipulou, ele me mentoreou, que eu nunca vou esquecer ele. Porque ele viu algo em mim que nem eu mesmo estava vendo. Porque quando eu olhava no espelho eu falei: gente, não dá. Eu acho que, até depois eu olhei para o espelho e falei assim: pastor, eu acho que deu algum problema com ele. Ele não viu direito, mas eu nunca vou me esquecer. Pastor Hermes Feitosa também chamou um dia, e ele disse assim: eu vou te consagrar ao presbitério. Aí foi outra coisa que deu aquela amolecida, né? Porque eu sempre gostei de ficar meio no bastidor, igual os meninos aqui, ó, tocando. Eu já falei para eles, daqui a pouco eles vão largar esses violão aí, né? Gostava de ficar no cantinho, tocando, sem se envolver. Mas existem homens de Deus que veem em mim e veem em você aquilo que nós mesmos não vemos. E é bom que a gente não veja. É bom que Deus veja. É bom que o povo de Deus possa reconhecer. É bom que o povo de Deus possa saber que é Deus em nós e não é nós mesmos. Porque se for nós mesmos, irmão, que vergonha, né? Que catástrofe. Porque eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Nós estamos tudo bonitinho aqui, mas nós somos falhos. Nós erramos, nós tropeçamos, mas o Deus de graça e de misericórdia pega esses falhos, esses que tropeçam, Ele concede graça, levanta e usa na obra dEle. É por isso que eu digo para você: não se envergonhe, não vire as costas, mas se levante. E como disse para Ezequiel o Senhor: põe-te em pé e eu falarei contigo. Tem muitas e muitas pessoas que eu jamais vou esquecer na minha vida, para não dizer os meus pais. Estava dizendo na visita lá na casa do irmão João, né, irmão João? Que eu, num período de adolescência e juventude, eu falei assim: eu acho que negócio de igreja não é para mim, não. Negócio de igreja aí, um negócio meio chato, né? E aí, às vezes, eu olhava, saía para o trabalho pela manhã, e eu via meu pai de joelhos dobrados toda manhã na beirada da cama. E toda manhã eu ouvia o meu pai orando e dizendo assim: Senhor, o meu filho é teu. Quando ele nasceu, Senhor, eu consagrei ele ao Senhor. Senhor, guarda ele, protege ele, usa ele. E quando eu às vezes olhava aquelas orações dele ali, eu dizia: meu Deus, o pai perdendo tempo na beirada da cama e orando ali. Eu não estou afim, não é a minha vibe. Mas aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus que Deus levantou para ser os meus pais, eu nunca vou esquecer deles. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque quem sabe um homem desse, uma mulher desse esteve intercedendo por você. Quem sabe hoje é noite de Deus dizer ao teu coração: se levanta, vai até eles e demonstra gratidão por pessoas que não desistiram e ainda não desistem de você. Para não dizer outros na caminhada, pastores. Você deu trabalho para algum pastor? Fala a verdade, irmão. Você já foi calo no pé de algum pastor? Pastor ir para casa, ir preocupado, sem conversar com a esposa no carro, com o coração e o intestino meio amargurado, por causa de problema, de situação. E a esposa sempre pergunta: o que deu? Deixa quieto. Fala, você estava conversando com fulano, né? Deixa quieto, é o que sai. Quantos desses pastores tiveram paciência comigo e com você?
Quantos desses pegaram a gente pela mão e carregou para nos ajudar a ser o que nós somos hoje? Quantos desses homens de Deus derramaram lágrimas em oração lá no secreto do quarto por causa da tua vida? Você nem sabe quantas pessoas oraram e continuarão orando por você. Quem sabe naquele dia Deus vai dizer: você está vendo essa multidão de pessoas aqui? Estou vendo, Senhor. Eu vagamente me lembro delas, mas elas se lembraram de você em todas as suas orações. Oh, querido irmão, hoje é noite de Deus produzir gratidão no nosso coração. Hoje é noite de nós nos lembrarmos daqueles que Deus nos enviou para as nossas vidas para serem bênção. Pensa com carinho aí que você vai ver muita gente que Deus enviou para ser bênção. Existe uma outra questão na pesquisa que diz que a ingratidão gera depressão. Olha que coisa interessante. Existe um número muito grande de pessoas, só aqui no Brasil, que sofrem de depressão. Muitas mil pessoas. E a pesquisa diz assim: em vários estudos, a depressão demonstrou estar intensamente relacionada com a ingratidão. Depressão relacionada com ingratidão. Algumas vezes, não todos os casos. Quanto mais a pessoa é grata, menos deprimida ela fica. Manter um diário de gratidão, contar as bênçãos recebidas, ajuda a pessoa a dormir melhor e a ter mais energia no dia a dia. Você sabe o que é um momento simples de gratidão? É aquele momentinho, quem sabe, devocional pela manhã, que você dobra o teu joelho, às vezes indo para o trabalho mesmo. Você diz: ô Senhor. Às vezes esses momentos enchem o meu coração de alegria, irmãos. Momentos, às vezes, curtos de oração, mas que a gente começa a se lembrar de quem Deus é e o que Ele faz por nós. Você diz: ô Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão gracioso, o Senhor me salvou, Senhor. Se o Senhor não tivesse me salvado, Senhor, agora eu estaria sem esperança e condenado ao inferno eterno, mas graças ao Senhor, a tua misericórdia, a ter deixado todo tipo de egoísmo de lado e levado o teu filho até a terra, conduzido ele lá para morrer naquela cruz, para que através do sacrifício dele eu fosse perdoado. Queridos irmãos, é motivo de agradecer. Sabe por que nós devemos agradecer diariamente? Porque Deus nos deu pessoas. Você agradece a Deus pelo teu cônjuge? Você diz assim: ô Deus, muito obrigado pela minha esposa, Senhor. Ou quando você está dizendo muito obrigado pela minha esposa, você se lembra: mas Senhor, sempre tem o mais, né? Porém, contudo, todavia, tendo em vista, né? Você agradece, mas reclama. É gente boa, Senhor, mas tem umas coisinhas, Senhor, que eu não estou suportando. Então não é gratidão, é reclamação. Você está registrando queixa diante de Deus pelo esposo ou pela esposa. Ô Senhor, meu esposo é uma benção, mas Senhor, quando colocou mais já não é muito. Senhor, os meus filhos, eles são uma benção, Senhor, mas não. Queridos, nós não poderíamos estar sozinhos sem ninguém que se interessasse por nós? Fala a verdade. Ou nós somos tudo galã, gente boa, que todo mundo gosta de conviver com a gente. Será que é fácil de conviver conosco? Mas Deus nos deu um presente, Deus nos deu um cônjuge, Deus nos deu filhos, Deus nos deu uma família, e nós devemos louvar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Você comeu alguma coisa hoje durante o dia? Tem uns que comeram mais do que deveria. Agora todo mundo ficou quieto, né? Se lembrou da maionese. Tomou cafezinho de manhã. O almoço, quem sabe, foi um churrasquinho na chapa. Falei 2 vezes de churrasco, irmão. Quero ver se alguém convida, né? A gente já está dando uma dica, né, pastor Gerson? Comeu um churrasquinho, uma carninha feita pela mãe, pela avó, por alguém que te convidou. Você esteve lá, você se alimentou. Você sabe por que você comeu? Porque Deus supriu a tua necessidade. Porque Deus sustentou você com apetite e não estava lá em uma cama de hospital, não querendo nem comer, sem apetite para nada, sem vontade para nada. Foi Deus que te deu esta bênção e é por isso que você tem que agradecer a Ele nessa noite. Agradeça a Deus, manifeste gratidão. Eu vou caminhando para o fim. Tem uma última questão da pesquisa aqui somente que eu quero salientar, que o pesquisador diz assim: o consumismo alimenta a ingratidão e a insatisfação. Pessoas gratas são capazes de tirar a máxima satisfação da vida e dos bens materiais que possuem. O ingrato sempre reclama e nunca está satisfeito com o que tem. O que alimenta a ingratidão
é o senso, infelizmente, que a nossa geração tem de consumismo. Tem alguma coisa que você está insatisfeito? Ultimamente, eu vou compartilhar com os irmãos, nós estamos em casa, não estamos? Posso compartilhar? Eu acho que eu compartilho junto com o irmão Maico aqui, eu vou chamar mais alguém junto aqui. Você sabe quando, às vezes, o teu carro, Deus prepara uma bênção, e o carro sempre fica estragando? Já aconteceu com alguém aqui? Não aconteceu? Glória a Deus, irmão, que maravilha. Quer trocar de carro comigo? Faz esse favor para mim. Estraga ali, estraga lá, estraga aqui, estraga lá, estraga aqui, estraga lá. Você fala, Senhor, parece coberta curta. Arruma o motor, estraga o pneu. Arruma o pneu, estraga a lata. Não arruma a lata, estraga outra coisa. Esses dias atrás eu estava pensativo, falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu senti que no meu coração eu queria de alguma maneira murmurar daquilo. No meu coração, eu estava quase chegando ao ponto do Asaf. E não vem apontar o dedo para mim aqui agora, tá? Segura o teu dedão aí. Porque a reclamação do Asaf é olhar para o lado e dizer, Senhor, o Senhor é bom para com Israel e para com os limpos de coração, mas quanto a mim, Senhor, os meus pés quase que se desviaram. Por quê? Porque eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, ele diz. Firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. E ele começou a olhar a vida do vizinho e dizer, Senhor, a casa do vizinho está melhor que a minha. O carro do vizinho não quebra. A roupa do vizinho ele já trocou, e a minha já faz 2 anos. Não tem alguém que pensa assim? Guardou o dedo agora, né? Ia apontar para mim, né? Enfiou no bolso. Mas quando nós, pela ajuda misericordiosa do Espírito Santo, somos iluminados a entender que Deus está tratando conosco nesses pormenores da vida, é nesses sofrimentos que nós começamos a entender que quem sabe nós não temos tudo o que queríamos, mas sem dúvida nós temos tudo o que precisamos. Aleluia. Você não queria uma porção de outras coisas? A irmã chegar lá e abrir o armário, 20 pares de sapato, como disse aqui a missionária naquele dia. É um sonho, eu vi olhos de irmãs brilhando assim, 20 pares de sapato. Deus, que maravilha. Os irmãos, 30 camisa social, com mais 40 gravatas, hein, pastor Gerson? Que maravilha. Pastor Gerson, eu acho que tem, eu vou ter que ir lá passar na casa dele. Você olha a determinada realidade à tua volta, só que às vezes nós não percebemos que apesar de tudo isso, apesar desse consumismo que quer ganhar o nosso coração por sermos seres humanos, e estarmos diante de uma sociedade capitalista, que quer vender e vender e vender, e ela quer introduzir na tua cabeça que você pode comprar, comprar e comprar, que você tem cartão de crédito. 3 mil reais de limite no cartão de crédito. Você diz, meu Deus, 3 mil reais. Eu posso comprar. Não, você não pode comprar. Eles querem que você compre, mas você não pode comprar. Mas eu queria que você olhasse para o lado e visse o Deus gracioso suprindo a tua vida todos os dias. Pode ser que Deus conceda para mim ou para você algum dia um pouquinho mais de folga, né? Um pouquinho mais de largueza. Mas ainda assim, a gratidão precisa estar nos nossos lábios para louvar a Deus e dizer muito obrigado, Senhor. Eu gostaria de caminhar para o último ponto com você aqui, que Jesus revela para nós que nós precisamos de um presente completo da parte de Deus. Você sabe que o que Jesus diz aqui no verso 19, ele diz, levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Pelo contexto da passagem, a salvação citada aqui não é salvação eterna, porque salvação na Bíblia, ela tem vários sentidos. E o que mais se apresenta pelo contexto, que Jesus está dizendo, vai, a tua fé te salvou, é vai, a tua fé te salvou da tua enfermidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nem todas as pessoas que foram curadas por Jesus creram que Ele era o Filho de Deus. Nem todas as pessoas que viram Jesus abençoando, purificando, ressuscitando, eram pessoas que viam Jesus como Salvador das suas almas. Vamos pegar um pouquinho aqui, eu não quero criticar ninguém, mas você percebe que em determinados locais, determinadas igrejas, enche-se de pessoas com a promessa de milagres.
Eu tenho plena consciência que Deus continua fazendo milagres. Tenho plena consciência disso. Mas o grande problema é que existem pessoas que são caçadoras de milagres. E quando o milagre acontece, essas pessoas se esquecem de Deus, porque elas alcançaram aquilo que elas queriam. Elas já receberam o que precisavam. Elas demonstram que elas precisavam de uma saúde melhor, elas precisavam de um emprego melhor, elas precisavam de uma oportunidade melhor, elas precisavam de uma saída melhor. Mas elas não precisavam de Deus. Você sabe por que eu te digo isso? Porque tem pessoas que vivem com Deus e por algum propósito Deus não cura essas pessoas. A pessoa vive com uma enfermidade para o resto da vida. E você se pergunta assim, do que vale servir a Deus se essa pessoa está enferma? Por que Deus não cura essa pessoa? Por que Deus não estende as mãos e efetua um milagre sobre ela? Por quê? Nós não sabemos o porquê. Mas essa pessoa, ainda que Deus não faça um milagre, ainda que Deus não cure ela nunca abandona o Senhor, porque ela vai dizer no seu coração, eu posso ter alguém que cure-me fisicamente, exteriormente, mas ainda assim, eu posso ser curada fisicamente e ainda assim ir para o inferno quando eu reduzo Jesus Cristo a um mero curador, e não como salvador da minha alma. E agora eu quero ser bem enfático para você, o que te conduz até Deus, o que te aproxima de Deus, o que atrai o teu coração à presença de Deus, será que é o desejo de ter um encontro real com Ele? O que te chama para perto do Senhor? É um milagre que você precisa? É alguma circunstância que você precisa? Ou você quer aquele Deus que está por detrás do milagre que Ele pode realizar? Queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus deseja pessoas que realmente queiram conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele, independente da circunstância, e que possam ser gratas a Ele. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus, o Filho de Deus, levantou os olhos aos céus, quando viu que a palavra do Evangelho estava sendo anunciada aos simples, ele rendeu graças ao Pai e disse assim, Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Vou finalizar aqui concluindo para você duas coisas. Deus está te chamando a ser grato a Ele, a dobrar o teu joelho diariamente em humilhação, em humildade, em quebrantamento diante dEle e dizer, Deus, muito obrigado. Segundo, Deus está te chamando a ser grato àquelas pessoas que Ele usa como instrumento abençoador na tua vida. Não feche os olhos a essas pessoas não, reconheçam elas, valorizem elas. Muitas delas conduziram você a ser o que você é hoje. Quantos pais ficaram trabalhando horas e horas no seu local de trabalho para poder ter dinheiro e financiar a faculdade dos filhos? E quando os filhos crescem, colocam os pais dentro de um asilo e dizem assim, não, eu não tenho tempo para poder cuidar deles. Eu estou fazendo o curso esse final de semana e um dos professores disse algo interessante. Ele falou assim, os pais cuidam dos filhos quando os filhos são pequenos. E o cuidado não é fácil, né, irmãos? É mamazinho, é choro, é aquela fraldinha cheirosa, né? E aí, os pais cuidam dessa criança, alimentam essa criança, instruem essa criança, guiam essa criança. Quando os pais envelhecem, e você sabe que a velhice traz consigo uma atitude dos idosos mais infantil, eles têm atitudes mais infantis, né? Às vezes se magoam com coisas pequenas, né? São frágeis, precisam de ajuda, não conseguem fazer mais nada sozinhos. Quando os pais viram crianças de volta, os filhos não têm paciência com os seus pais. Não consegue dar o tempo aos pais que os pais tiveram com eles quando eram crianças. Quem sabe eu estou dizendo para alguém aqui que não está reconhecendo os seus pais, que não está reconhecendo as pessoas que cuidam de você e que mentoriam a tua vida até hoje. E eu quero, se meus pais ouvirem isso aqui, eu quero agradecer a Deus por eles, porque são bênçãos até o dia de hoje. Quando eu chego lá e eu chego com uma cara meio estressada, né, porque eu vou na chácara onde eles moram lá, às vezes agitação, né, de tantas circunstâncias, problemas, trabalho, faculdade, então, às vezes você está com aquele negócio lá, agitado. Aí quando chega lá, ele já cata eu, sai andar pelo meio da chácara, né, vem ver os alfaces do pai aqui, né, e vai levando. E é por isso que eu rendo graças a Deus, porque até o dia de hoje, Deus está sustentando a minha vida através de pessoas simples como você, e eu sou grato a Deus pela tua vida.
Amém? Vamos se colocar de pé. Eu gostaria de orar com você, que quem sabe aí do teu lugar, eu quero, quem sabe você levante a tua mão, que ouviu essa mensagem e precisa da graça de Deus para viver uma vida de gratidão a Deus e as pessoas que te cercam. Se tiver aí, curva a tua cabeça, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, nós estamos num momento de pandemia, não queremos ter aglomeração. Mas Deus é poderoso para te conceder graça no teu coração, para você exercitar a gratidão. Se nós tivermos alguém aqui que ouviu essa mensagem, e o Espírito Santo de Deus bateu a porta do teu coração, e Ele quer entrar, se é noite de salvação para a tua alma, levante a tua mão e nós queremos orar com você. Se tiver alguém, levante rapidamente a sua mão que nós queremos orar. Não temos? Então feche os teus olhos e vamos orar juntos a Deus. Senhor, aleluia. O Senhor é tão bom, Senhor, para conosco. Quando eu olho ao meu redor, Senhor, eu vejo que existe muito mais, Senhor, do que eu merecia. Porque pelos meus pecados, Senhor, eu merecia a condenação eterna. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu, Senhor, uma casa, o Senhor me deu um trabalho, o Senhor tem me dado tantas coisas abençoadas, o Senhor me deu essa igreja, Senhor, para que eu fizesse parte, Senhor, deste povo que é um povo abençoador, um povo, Senhor, que abre o coração para orar pela minha vida, Senhor. Eu sei que é o Senhor que move, Senhor, o coração do teu povo, mas eu preciso agradecer pela vida deles. São pessoas que dedicam tempo, Senhor, para se lembrar do meu nome nas suas orações. São pessoas que têm um ouvido atento, Senhor, para que quando o Senhor fala com elas, elas venham ao meu encontro e me abençoam, Pai. Eu desejo que a tua igreja possa abrir os ouvidos, abrir os olhos e vemos juntos, Senhor, que existe muito motivo para agradecer ao Senhor, que existem muitos motivos para louvar ao Senhor, que existem muitos motivos para ir até estas pessoas abençoadoras nas nossas vidas e agradecê-las por serem um canal do Senhor, para servirem de bênção a nós, Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração, que remova de nós toda a ingratidão, que nós saibamos, Senhor, nos elevar diante do Senhor em oração, gratos a Ti e gratos àqueles que o Senhor usa para nos abençoar, Pai, em nome de Jesus.